Humanizar para engajar. Prazer, eu sou Everton Campos e um cara totalmente movido por desafios, que leva a vida com humor e adora compartilhar tudo que sabe, que não é muita coisa, porque a gente sempre tem espaço para aprender cada vez mais. Sou casado com a Natália, o Miguel é o meu filho, tem 11 anos, e agora eu vou trazer para vocês o que eu faço, né? Porque o que a gente faz são conquistas ali, talvez materiais, tangíveis, porque eu sempre falo que o mais importante é quem a gente precisou se tornar para que essas conquistas ou seguir firme no propósito pudessem acontecer. Então, hoje eu sou escritor e autor do livro Por Onde Começar. É um livro com uma mensagem curta por dia e um espaço para você fazer ali a sua própria anotação, que ele nasceu de uma disciplina minha. Eu também hoje tenho um projeto aqui na cidade que chama Você Pode Podcast, que é um podcast para empreendedores aqui de Araras e região. Também tenho um time de mentorados, faço parte aqui de um time de governantes, que traz ali a consciência, o autogoverno, enfim, que é uma das outras frentes aqui que eu tenho como projeto, e o projeto que está indo para a 4ª edição, que é um evento presencial que a gente faz para empresários, autônomos. Então, assim, ó, bastante coisa aconteceu na minha vida, e mais importante do que tudo isso, como eu falei, é quem eu precisei me tornar. Eu tive as oportunidades de ter a minha própria empresa, meu próprio negócio, gerir pessoas, estar ali todo dia, no dia a dia com elas, como também CLT, né? Então, fazendo parte de uma empresa, tendo líderes acima de mim e seguindo ordens, seguindo metas. Por que eu escolhi esse assunto hoje? Porque faz total sentido para mim. Faz total sentido pelo que eu já passei e o que eu passo. Então, eu quero compartilhar com vocês esse assunto importantíssimo que é humanizar para engajar. E a gente sabe que assim, ó, quando a gente pega uma empresa, imagina aí, uma empresa grande, ela tem o propósito dela que é lucrar. A empresa tem que lucrar. Só que para ela chegar nesse objetivo final, ela precisa cumprir processos. Ela precisa cumprir uma hierarquia entre divisões de departamentos, por exemplo, compras, RH, presidência, a parte de gestão de pessoas, enfim. Só que por trás de tudo isso, o que move? São pessoas. Porque se a gente não tiver pessoas, nada acontece disso. Só que existem empresas que têm processo, têm pessoas, só que não alcançam o resultado que elas precisam. E eu trago aqui para vocês por que é necessário humanizar o seu time. Eu sei que muito tempo atrás existia o chefe, né? Não sei se todo mundo que está aqui vai se lembrar. E era algo que dava certo. Então as pessoas elas faziam não porque precisava, ou porque tinha propósito, ou porque, enfim, elas faziam porque tinha medo do chefe. Ah, o chefe tá chegando. Ah, o chefe vai ver, eu vou contar pro chefe. Hoje tudo isso mudou. Hoje a gente precisa se atualizar. Precisa estar com o time, ao invés de apenas estar fora do time e só determinar o que precisa fazer ou não. E eu trago para vocês o seguinte, humanizar virou estratégia por quê? Se o funcionário está engajado, ele vai produzir mais. Ou seja, ele vai trazer clareza e vai errar menos. Gente que não escuta o que você fala, ela acaba entrando no mundinho dela e só vai existir. Assim como as pessoas que recebem ordem, recebem pressão, sem propósito nenhum, elas vão viver no automático. E aqui, viver no automático, imagina só, não sei se tem alguém casado aqui assistindo nesse momento, mas o que acontece se você deixar certas coisas óbvias no seu casamento de falar? Por exemplo, eu te amo. Nossa, amor, você tá linda. Nossa, que comida gostosa. Nossa,
Se você deixa de falar o que às vezes precisa ser dito, que é o óbvio, vai esfriando. E esfriar vira rotina. E a rotina talvez pode não ser boa. Porque você vai entrar ali num piloto automático, vai acordar de manhã, ir trabalhar, voltar, dormir. Acordar de manhã, ir trabalhar, voltar e dormir. E lembre-se que a gente está falando com pessoas. Eu anotei aqui para compartilhar com vocês por que as empresas hoje, mesmo tentando engajar o time, acaba acontecendo ali que a gente fala de quebra, né, de engajamento. É como se a pessoa estivesse nadando contra a correnteza. E aí fica, óbvio, muito mais difícil. Número 1, excesso de pressão sem clareza. Vamos supor, imagina aí o Rodrigo. O Rodrigo é uma pessoa que ele trabalha com meta. Então, ele sabe quanto que ele precisa fazer para 100%, para 120%, para 150% de atingir e bater a meta dele. Ele sabe disso. Só que aí, chega o líder, chega o gestor, chega a pessoa que ele responde ali, a primeira pessoa acima dele, e apenas fala, Rodrigo, você tem que fazer 120% da meta. Aí o Rodrigo pensa com ele, né? Ah, vá. É sério que eu preciso fazer isso? Obrigado por avisar. E aqui entra a parte que não tem humanização. O gestor não se preocupa se ele está bem, se aconteceu alguma coisa, se está tudo bem com a família. Lembrando, somos todos seres humanos. E nós temos vida fora da empresa, fora do ambiente de trabalho. Toda preocupação aqui é válida. Então, o que quebra o engajamento dentro da empresa é o excesso de pressão sem clareza. Número 2, falta de ouvir. E aqui vale para qualquer tipo de situação da sua vida, não só empresarial. Quanto mais a gente fala, menos a gente ouve e menos a gente aprende, porque a gente só está compartilhando o que a gente tem e o que a gente sabe. Só que hoje, se você quer engajar seu time, você não pode apenas falar. Olha como é importante. E existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Então a gente precisa praticar a escuta ativa. Aquela que prende atenção, olho no olho e que mostra importância, mostra interesse. Terceiro, o Rodrigo tem uma meta para bater. O líder dele chegou, só que esse líder, ele também tem uma gestão acima dele. E a gestão faz pressão. Se o líder do Rodrigo não tiver um filtro, se ele não tiver ali algo para ele parar, gerir as emoções, do jeito que veio, vai. E aí acaba dando aquele efeito em cadeia, onde o time fica desmotivado, ninguém produz nada e não tem resultado com evolução. Quarto, aqui as pessoas já estão apenas existindo. Por quê? Elas não sabem o que elas estão fazendo. Lembra que eu falei no começo aqui? Que as pessoas não têm clareza das coisas? É diferente você chegar, hoje você trabalha na minha empresa, porque a nossa empresa tem a missão, tem a visão, tem os valores, e a gente faz tudo com esse propósito, com esse fim. Então, a sua função aqui hoje, Rodrigo, vai mudar muito na nossa empresa. Contribui desse jeito. Não apenas chegar e falar, e aí? E a meta? Como é que tá? A gente sabe que dentro das organizações, a gente tem, além dos próprios objetivos, a gente tem ordem para seguir. A gente tem um escopo de trabalho. Todo mundo sai de casa querendo ser o melhor ou não. Ou tem alguém que levanta da cama e fala assim, cara, hoje eu vou ser um banana. Hoje eu vou ser um fracassado no meu dia. As pessoas não querem isso e nem o maior pessimista do mundo falaria desse jeito. Todo mundo quer ser melhor. Todo mundo quer evoluir. Agora imagina, a pessoa que quer evoluir num ambiente que evolui pessoas. Tchanã, temos um time humanizado e engajado.
Aqui, você que está assistindo, você é pai, ou você tem um pai, já teve. Vou trazer uma situação, um exemplo, que é assim, ó. Eu tenho um filho hoje, né, o Miguel, ele tem 11 anos. Imagina eu chegar pro meu filho e falar assim, Miguel, cara, você tem que tratar bem as pessoas. E não fale palavrão. Tome cuidado com sua boca suja. Aí, certa vez, está lá eu, falando palavrão e tratando mal as pessoas. O Miguel vai ver aquela situação, pode até ser que, na minha presença, ele não fale nada. Só que, com certeza, quando eu não estiver perto, ele vai falar e vai tratar mal as pessoas. O que move a maioria dos seres humanos não é o que a gente fala, não é um cargo de liderança, não é uma função, é comportamento. Porque o funcionário ele é espelho do gestor. Aonde entra a limitação do gestor, o funcionário ficará limitado ao conhecimento que ele tem. Faz sentido para vocês? Líderes, gestores, têm que ser o exemplo. Se for cobrar alguma coisa, traga congruência. Primeiro faça, primeiro executa. Porque a gente sabe que existe liderança hoje, não apenas por seguir o cargo. A liderança, ela também serve por modelagem, por comportamento, principalmente. Como eu falei para vocês, que ninguém acorda aqui querendo ser o pior da vida, né? Todo mundo aqui quer ter resultado positivo. Só que tem a outra parte da gestão que não é tão rígida como essa que eu trouxe aqui no começo da apresentação, mas é uma gestão que ela já é mais, tá bom, pode fazer, tudo bem, não se preocupa. Isso não significa humanizar. Porque em momento algum a gente pode deixar de se posicionar, principalmente na função que foi confiada a nós. Pô, tô gerindo pessoas, tô cuidando de família, eu tô... É o resultado do meu time, vai depender da motivação dessa pessoa. E mais uma vez, os empresários, donos das empresas, das instituições, os CEOs, ninguém criou uma empresa dessa para não ter retorno. Agora, vocês concordam comigo que o empresário, você gestor, você coloca energia, né? Você paga imposto, você paga salários, benefícios. E você pode até estar se perguntando, nossa, Everton, mas puxa, eu já faço tudo isso e ainda eu preciso engajar meu time? Olha o tanto de coisa que eu já estou fazendo. Sim, você precisa engajar seu time. E eu entendo que mesmo você doando 100% de você, você não recebe 100% de volta dos seus empregadores, dos seus liderados. Mas, quando você muda essa percepção de número apenas, que você traz o lado humano, a história muda. E se você não acredita no que eu estou falando, testa para ver. Testa. Antes de você falar que algo não deu certo, ou que, isso aí nem vou tentar. Isso... Testa. Trate pessoa como pessoa. Traga uma conversa mais estruturada, com propósito, com objetivos, para ver se vai mudar alguma coisa. Humanizar é você dar clareza, trazer contexto, dar voz e responsabilidade. Você tem um grande papel na sua mão. Ou você pode pegar um time e matar ele, ou você pode pegar o mesmo time, humanizar, ele vai ser engajado e vai trazer mais resultados para você.
você líder, você gestor, dono de empresa, você recebeu um papel muito importante, que é você ter olhar humano para essas pessoas. Porque quando você não sabe o que você precisa fazer, qualquer coisa vai servir. E a gente sabe que funcionário desengajado, além de dar prejuízo, ele custa muito alto. Por que custa alto, Everton? Porque você gastou recrutamento, seleção, colocou ele para dentro, admitiu, e depois viu que não era aquilo, precisa mandar embora. Ou até um cargo de maior confiança, que você treinou a pessoa 1 ano, 2 anos, e ela nada de dar resultado, nada de fazer o que está sendo pedido, e você tem que demitir. É muito caro. Uma empresa hoje demitir um funcionário. Só que não é tão caro assim investir em pessoas, em treinamento e o principal, humanização. Então você tem um papel muito importante. Ou você vai fazer a sua empresa prosperar, ou você vai fazer o seu time, regredir, não entregar resultado. Dentro do que eu faço hoje, dentro das minhas palestras, meus eventos e tudo que eu trago para o lado do empreendedor, eu sei como fica os dois lados. A pessoa que quer ser CLT, e tá tudo bem, não tem problema ela querer ser CLT. O que não pode acontecer é o cara, o empregador, querer número, cobrar resultado, cobrar. E não ouvir, não escutar, não ficar junto, não entender, e ainda assim achar que o culpado é o funcionário. Você pode colocar quantas pessoas você quiser no seu time. Você é o responsável. E eu costumo falar que assim, teve uma experiência que eu passei recentemente numa cafeteria. Eu e minha esposa, a gente foi. Chegamos lá, demorou o atendimento, o café veio frio, depois demorou para acertar, uma pessoa só cuidando de um monte de coisas. Aí eu olhei para ela e falei assim, de quem que é a responsabilidade disso que está acontecendo? Na hora ela respondeu, o gestor dela. Aí eu falei, é isso. O funcionário não tem culpa. Ele é o espelho do gestor. Se o funcionário não está indo bem, você já tentou todas as ferramentas, de verdade? Você já trouxe a humanização para ele? Tratou ele como uma pessoa? Faz o teste. Hoje, o que eu quis trazer era sobre humanizar para engajar. Eu sou Everton Campos e quem quiser me seguir nas redes sociais, fique à vontade, tem bastante conteúdo lá, assim como esse. Meu Instagram, Everton Edu Campos. E eu agradeço o tempo e a disponibilidade de todo mundo. Muito obrigado.